Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leandro Zago, você está na Golden Cast. Novamente aí, terça técnica para você, trazendo informações do mercado de Bitcoin, do mercado de criptomoedas, do mercado brasileiro, do mercado americano. Então, se você está acompanhando aí o que está acontecendo no mercado, provavelmente você já viu que a Bitcoin perdeu aí no final de semana os 20 mil dólares, saiu da zona aí de consolidação dos 30 mil dólares, então perdeu 10 mil dólares aí da semana passada para cá, o que eu não acreditava que ia acontecer, mas se você for olhar aí os gráficos, tudo indicava que tinha essa possibilidade, né? Mas eu nunca acreditei que isso ia acontecer e realmente aconteceu, né? Então, dentro do mercado, o que você tem que colocar dentro da sua cabeça é que você investir é uma coisa, você fazer trade é outra. Então, mesmo que você esteja investindo, por exemplo, em criptomoedas ou nos mercados, você ainda assim pode fazer trades. Então, você tem uma posição que é para longo prazo, onde você está comprado e você fez análise, né? Porque você estudou o ativo que você está comprando. E você tem a parte que você está fazendo trade, aonde você sabe aonde estão as possibilidades, mas você não aposta todas as suas fichas ali. Então, se aquela oportunidade acontecer, você acaba pegando. Se ela não acontecer, não tem problema, você não está mobilizado inteiro numa única coisa. Então, aqui na escola Golden Coin, aqui em São Carlos, na Padre Teixeira, não é na Padre Teixeira, é na São Sebastião 1969. Aqui a gente ensina isso. Então, fazer investimento é você estudar um ativo a longo prazo e você perceber aonde que está o valor desse ativo, e fazer trade é outra coisa. Fazer trade é você conseguir perceber onde que estão suas possibilidades. Então vamos para o gráfico, porque hoje é a terça técnica, então hoje a gente tem que falar de número, tem que falar de gráfico, tem que passar a parte técnica para você, beleza? Então beleza, então vamos lá para a parte técnica da coisa. Esse aqui é o gráfico da Bitcoin, certo? Então a gente estava aqui dentro dessa zona aqui de 30 mil dólares, né? Foi um processo de consolidação, né? Então a gente está aqui perto de 30 mil dólares. E essa zona aí, a gente ficou perto aí de um mês, né? Inteiro consolidando dentro de uma acumulação aí de continuação, que é exatamente esse patamar, né? Então, se você for traçar aí essa distância, né? Que foi a queda que aconteceu aqui, foram de 36%, e agora você tem mais uma queda aqui de mais uns 37, 36%. Isso aqui é um processo de Elliott, né? Então você consegue perceber claramente que isso aqui detém proporções de Elliott, e obviamente, como o Elliott e Fibonacci elas são a mesma coisa, mas jeitos diferentes de você falar. Você vê que a gente tem uma correção aí de quase 75% aí, né? E é uma correção de Fibonacci bem clássica, 75% dentro dos mercados. Então, o que você tem aqui? Você tem um suporte macro, que é onde que a gente deu esse beijinho, né? Esse suporte macro, ela está determinada aí pelos fundos aí do primeiro ciclo da Bitcoin, que foi o primeiro final do bear market, que foi em 2015, né? Começo de 2015, meio de 2015, onde a Bitcoin estava lá nos seus 200 dólares, e o Covid, né? Que é um evento, um Black Swan, né? Que a gente fala que é um cisne negro dentro do mercado. E a gente conseguiu tocar exatamente essa linha aí de suporte. Então, por agora, a gente já completou tudo que deveria completar dentro do mercado aí de baixa ou do mercado de correção, né? Então, uma correção de 75% é uma correção forte. A gente já fez 1, 2, 3, 4 e 5, a gente já terminou as ondas de Elliott. Então, o que a gente precisa acontecer aqui, né? Então, você consegue ver 1, 2, 3, 4, 5 aqui também. Então, você consegue ver que esse tipo de preço já foi atingido. Então, todos os objetivos já foram atingidos. Então, o que é de se esperar nesse momento é que o preço da Bitcoin ande dentro dessa região aqui de 20 mil dólares, exatamente como aconteceu aqui na região dos 30 mil dólares. Tá? Eu não descarto aí ela tentar fazer mais uma puxada aqui para baixo para fechar
de verdade esse suporte, né? Ela testar de novo esse suporte, mostrar que ela vai tomar uma rejeição grande aqui de novo e começar a se acumular aqui dentro dessa região aqui, né, para os próximos meses. E aí talvez, eu não acredito que a gente vai beijar os $14.000, né? Aqui na escola tem alguns alunos que acreditam. Eu sou autista, né? Então o meu viés é autista, mas caso a gente rompa esse suporte, coisa que nunca aconteceu aí na história da Bitcoin, a gente provavelmente vai cair aqui dentro dessa região aqui dos $14.000, que é o segundo topo aí da onda, e esse topo do Bart Simpsons aqui que aconteceu em setembro e agosto de 2020, tá? Então, o que eu acredito aí para o par da BTC é que a gente vai ficar dentro desse funil, né, ou desse triângulo aqui, que ele é mais descendente do que ascendente, né? Então, todos os triângulos aí de mercado, eles têm sua angulação, medidas aí pela metade, pelo vértice, né, do triângulo, né? Então, esse triângulo é um triângulo descendente e triângulos descendentes têm a maior possibilidade de ser estourados para cima, né? Então, aonde que nós estamos aqui com o objetivo é que a Bitcoin vai ficar andando aqui dentro desse triângulo aqui até janeiro do próximo ano. Então, são 6 meses aí para a gente ficar tirando esses trades daqui dessa situação, tá? Eu não acredito que a gente vai cair nesses $14.000 e fazer esse triângulo maior aqui, né? Mas pode ser que ele aconteça, tá? Pode ser que ele aconteça e a gente fique aqui dentro desse triângulo maior. Então, agora as possibilidades são mais baixistas do que altistas, né? Ainda mais, agora eu vou voltar para mim, ainda mais que a gente tem agora a guerra da Ucrânia acontecendo e talvez uma guerra com a China, né? Porque os ciclos de mercado nos dizem que quando uma potência está em dificuldade, e a potência que a gente está falando aí é dos Estados Unidos, está com uma dificuldade econômica, com uma dificuldade interna, né? Então ela tem um conflito interno dentro do próprio país por causa da política, assim como o Brasil também tem um conflito muito grande dentro da política e das ideologias, né? Ela também está passando por uma transformação econômica. E quando você tem essas características de enfraquecimento de uma sociedade, a gente está vendo então o final de uma potência, de uma hegemonia, e aí o crescimento de uma outra hegemonia. Isso geralmente acaba com uma guerra, desboca com uma guerra. E a guerra da Rússia talvez seja só o estopim para uma terceira guerra mundial. Talvez seja. A gente não tem tanta noção sobre isso. Mas o que a gente tem que ficar bem claro é que se faltar alimento na terra, se faltar alimento para os países consumir, isso aí é mais do que motivo suficiente para que aconteça uma guerra. Porque dentro de uma sociedade faminta, pega para capar. É quem tem o maior porrete vence. Você não vai morrer de fome sozinho, quieto. Você vai meter porrada no outro e vai roubar a comida do outro, e é isso que acaba acontecendo aí para estourar uma guerra, tá? Então, eu não acredito que a Bitcoin vai cair para os $14.000, mas tem que ficar essa ressalva que a gente está passando por um processo aí dentro do mundo que é muito diferente do que a gente já teve aí nos últimos 30 anos, certo? Então, para Bitcoin, a gente tem esse tipo de coisa que talvez seja aqui o fundo local, hein? Talvez seja o fundo local. Então, entro comprado agora? Olha, eu acho que de Bitcoin você não deveria ter saído nunca, certo? De Bitcoin você não deveria sair nunca. Mesmo, eu comprei em $50.000, estou em 20, estou com 50% de perda. Não tem problema, Bitcoin tem um supply finito, tem uma base monetária finita. Então, a Bitcoin que você comprou vai ser sua para o resto da vida. Ninguém nunca mais vai ter aquele pedaço que você tem. É diferente, por exemplo, de ouro, que o cara acha ouro a todo momento, que ouro pode ser minerado e aumenta a base monetária, ou dinheiro fiduciário que você segura, que pode ser aumentado e o valor dele varia de um lado para o outro. Bitcoin tem uma base monetária finita. Então, o que você comprou e vai ser seu para o resto da vida, certo? Então, se a gente for ver as altcoins, algumas altcoins, elas deram uma disparada aí para cima. Vou falar da Shiba, que eu não levo muita fé na Shiba, mas
A Shiba fez um movimento extremamente expressivo aqui, de 30% aqui nesse dia de hoje, né? Então ele chegou de novo num fundo, que é o fundo antes da subida aí maluca que ela fez, né? E essa subida aqui é uma subida absurda. Esse processo de valorização é um processo absurdo. Ele é um processo de 10 vezes, ele deu 10x aí dentro desse período aí. Ele deu 10 vezes num período de 30 dias. Então, 30 dias você você investiu R$1.000, você tiraria 10 mil. Você investiu 10, você tiraria 100, tá? Em um mês. Então, é um processo bem maluco aí acontecendo na Shiba Inu. E ela voltou para o preço de antes e agora ela está sentindo realmente essa acumulação como se fosse um suporte. Certo? Então, as altcoins elas estão reagindo a esse movimento aí altista do mercado, né? A TRX, que é o que eu tenho falado aí dentro das análises técnicas, ela ainda está mostrando força, então ela ainda está no patamar de 6 centavos, tá? Então o mercado chacoalhou e ela nem mexeu tanto, então ela saiu de 8 centavos para 6 centavos, 5 centavos, enquanto a Bitcoin aí saiu de 60 mil, fez uma retração de 70%, ela nem chegou a mexer nisso. Então isso é mostrando força dentro da Bitcoin. E aí fala da Cardano e da Coty, né? Que eu gosto da Coty. Quem conhece sabe que eu gosto da Coty. A Coty entrou dentro dessa região de suporte, que são um topo e um fundo, né? E está acumulando dentro dessa região aqui, com RSI baixo, né? Formando uma divergência altista aqui, mas ainda uma divergência pequena, né? Pouco forte, mas é um processo de consolidação e para o futuro aí com a DGED saindo no próximo mês. Então já bateram o martelo, a DGED vai sair no próximo mês. Para quem não conhece aí, a DGED é uma stablecoin que vai ser lançada dentro do protocolo da Cardano. A Cardano no dia 29 de julho vai fazer o hard fork dela para Vasil, onde ela vai aumentar a escalabilidade dela. E a Coty, que vai rodar stablecoin dentro da Cardano, está esperando esse protocolo aí ser dado upgrade, né, para poder começar a rodar a DGED, que é stablecoin, tá? Então a Coty é uma empresa que vai fazer stablecoin dentro da Cardano. E aí a gente tem um mês para ver isso acontecer. O que é bom, porque vai dar mais utilidade. A gente está vendo que a corrida pelas stablecoins já começou, né? A queda da Luna deixou um rombo no mercado de 60 bilhões de dólares, que vai ter que ser suprido aí por outras moedas, né? Então, se a gente está falando da Cardano e da Coty, a Coty com 200 mil dólares, valendo 200 milhões de dólares, de 200 milhões para 1 bilhão de dólares, que é vezes 5, é bem possível que aconteça. Então a gente tem uma valorização dentro do gráfico da Coty aí de vezes 5, pelo menos, tá? Então chegar aí pelo menos a 50, 60 centavos de novo é bem fácil acontecer, tá? E aí fala da Cardano, tá? Ó, tá passando uma bombeira aqui. E fala da Cardano, que a Cardano fez aí uma correção, né? Tá terminando a correção, saiu do processo de alta e por enquanto ela atingiu só esse nível, que é o topo da correção lá de 2018, tá? A gente conseguiu atingir esse nível aqui, ó, tá? Então a gente atingiu esse nível e enquanto a gente não romper essa reta de resistência que é dada por essa média móvel de 50, a média de azul, né? Enquanto a gente não romper para cima, a gente não tem indicação de alta. Mas, geralmente, com a upgrade aí dos protocolos, a gente geralmente tem um boom de mercado. Então, não é ruim dar uma olhada aí na Cardano, tá? O que a gente tem que falar também agora dos mercados americanos, né? Então, o que está acontecendo com o dólar, com o real? O dólar e o real, né? A gente fez um fundo duplo aqui, né? Com um processo de alta, provavelmente a gente sentiu resistência aqui, ó, dentro dessa linha, está sentindo resistência de novo, né? Que é o processo aí que levou a gente lá de 2018 para cá, né? Então essa linha aqui ela é bem forte, ela tem aí quase 10 anos aí, e a gente tomou uma rejeição e estamos tomando outra rejeição aqui dentro dessa linha aqui. Se isso aqui for uma rejeição e um topo duplo aqui, isso pode indicar que o dólar vai se desvalorizar e se desvalorizar forte,
tá? Então isso é um indicador bem bacana para você olhar. De qualquer forma, a gente está num canal já de baixa, isso já é um processo de baixa, então o dólar não tem muito aí expectativa de se valorizar muito, tá? Então isso aqui é um processo de baixa do dólar em relação ao real. Isso quer dizer que se você está pensando em comprar alguma coisa importada, é bom esperar mais alguns meses, porque ano que vem talvez o dólar esteja bem mais barato para você comprar ou viajar, tá? Dentro do mercado americano, nós estamos num pico histórico, num topo histórico, uma formação de baixa feia, com um cruzamento de média curta para um cruzamento de média longa feio, tá? Isso aqui é bem feio e a gente precisaria atingir aqui no mínimo o topo antes do Covid, né? Que é os $3.400, que ainda não aconteceu. Então perceber que a gente já chegou no fundo de uma onda, que essa aqui é uma onda, né? O fundo de uma onda, a gente está no fundo de outra onda e provavelmente a gente vai fazer mais uma onda pequena e mais um fundo menor do que o último fundo. Então, para os próximos dias, para as próximas semanas, né? Então, até terça que vem, eu acredito que nós vamos fazer mais um processo de onda aqui com rejeição aqui nos 4.000 pontos aqui, tá? Lá para o dia 15 de julho, tá? Então, provavelmente a gente vai ver um processo de alta, mas esse processo de alta não quer dizer uma reversão, não quer dizer que a gente está indo aí para um mercado de alta, tá? Isso no S&P, que é o Standard & Poor's. E no dólar, a gente está vendo aqui uma divergência baixista, né? Que são topos sucessivos de RSI com topos sucessivos de preço divergentes, né? Então, isso aqui pode ser sim uma divergência de baixa, que vai nos levar para formar o nosso primeiro fundo mais baixo aqui, tá? E formar uma formação aí de ombro, cabeça, ombro, topo triplo, topo arredondado, alguma coisa assim, tá? Então, eu espero aí que a gente vai ver algum fundo aqui embaixo, ou um fundo mais embaixo aqui assim, ó, onde você tenha uma primeira indicação aí de reversão do S&P, tá? E por que eu digo aí uma reversão aí do DXY? Porque o dólar índice só está subindo porque o governo americano está fazendo a política de aperto monetário, né? Reduzindo a liquidez no mercado. Isso não é possível de ser feito nos níveis que nós estamos hoje de mercado. Não é possível. Então, o Fed ele não vai quebrar o mercado americano, ele não vai quebrar todas as empresas. Ele depende de quantitative easing, ele depende de expansão de base monetária, ele depende de inflação para poder pagar a dívida que eles têm. Então, o jogo que o Fed está fazendo é um jogo muito perigoso. Por quê? Porque ele está arriscando perder a base industrial, a base de consumo deles, para tentar salvar a própria pele. Só que uma vez que o consumidor americano parar de gastar dinheiro porque ele está vendo a parte inflacionária subir, ele está vendo o governo desempregando todo mundo porque as empresas estão reduzindo o pé, né, tirando o pé da indústria, a hora que o consumidor americano vê esse tipo de coisa, ele vai parar de consumir de verdade. E a volta ao consumo é mais difícil. Porque se o governo der um estímulo de dinheiro para a população de novo, ele não vai gastar esse dinheiro. Ele não vai fazer igual ao Covid, de eu preciso gastar para eu sobreviver. Ele vai segurar esse dinheiro. Então, o Fed está fazendo uma brincadeira aí muito perigosa para o mercado brasileiro, para o mercado americano e para o mercado mundial, que é perder a base de consumidor. Eu não acredito que eles vão ficar muito mais tempo aí fazendo essa brincadeira. Eu acho que no próximo reunião do Fed eles já vão dar indicação que estão cedendo, que não vão subir a taxa de juros o tanto que eles estavam falando que vão subir. E aí a gente vai ver os mercados aí no final do ano começar a retroceder e fazer mais um movimento de alta baseado na injeção de liquidez que eles vão dar, certo? Entrando para o DJY, que é Dow Jones. Dow Jones também pegou um suporte, né? Obviamente, a gente já tinha traçado esse suporte. Pegou um suporte aí que é uma conjunção de suportes, né? Que é o topo do Covid, né? Então, o Dow Jones chegou no topo do Covid, que é um suporte bem forte, né? Com a junção aí do canal de baixa. Então, por enquanto, a gente tem a mesma coisa que a gente tem no S&P.
Aí lá para o dia 15, julho, a gente fazer mais uma onda aí de alta dentro desse processo de baixa e aí formar mais uma acumulação aqui mais para frente. Mas de um todo, a gente tá um tempo aí até o final do ano para andar meio que de lado dentro dessa expectativa aí, certo? Para o Brasil, vamos olhar para o Brasil um pouco, né? Senão a gente fica falando só para o mercado americano. Nossa Cogna, nosso mercado aí de educação, uma das maiores empresas de educação privada aí da América Latina. O que está fazendo? Está fazendo um fundo arredondado aqui, né? Então, geralmente, Bolsa de Valores brasileira e americana são temporalmente muito mais devagar, né? Então, elas demoram muito mais para fazer uma formação, mas isso aqui é uma formação de fundo arredondado. Claramente, isso aqui é uma formação de fundo arredondado, onde nós vamos ver a média aí curta cruzando com a média longa lá para o final do ano, tá? Mais para o final do ano, final do ano de janeiro, tá? Então, investir agora são 6 meses aí que você vai ficar fazendo aporte aí para esperar o próximo ano de 2023 colher os lucros. Isso se não acontecer uma guerra, isso se não acontecer um evento catastrófico, onde as pessoas não vão mais querer estudar, colocar dinheiro em educação superior, tá? E aí isso aqui começa a degringolar e sumir, tá? Porque tudo que é grande uma hora cai, né? E para Bovespa a gente tem aí um mercado meio que assustador, porque isso aqui é um cabeça e ombro clássico, né? Então é um ombro, uma cabeça e um ombro, e a gente rompeu a linha do sovaco aqui. Esse rompimento aqui da linha do sovaco é um indicador que o mercado está indo de bico, tá? E ela tem um indicador de rompimento de suporte, um indicador aqui de médias móveis, né? E um indicador de RSI, aonde a gente está indo para a quinta onda aqui de Elliott, aonde a gente vai fazer um fundo mais baixo, tá? E aí essa retomada aqui vai nos mandar mais para baixo e nós vamos ter um processo aí de formação de fundos descendentes, tá? Então, de um processo de baixo, um processo de reversão, né? Olhando para as empresas mais fortes que eu vejo aí no mercado brasileiro, que é a Neo Energy, né? Cadê a Neo Energy aqui para a gente olhar? A Neo Energy, que é a indústria de energia renovável. Então, isso aqui é um gráfico de consolidação de preço. Então, isso aqui é um gráfico de força, porque ela não saiu das faixas aí de $20, de R$20 e R$15. Então, isso aqui é a estabilidade que você queria ter dentro de um mercado que está muito turbulento, né? Nós estamos num mercado extremamente turbulento, mas os preços, por exemplo, da Neo Energy estão mostrando estabilidade. Isso se traduz como se fosse um preço, um ativo de força, tá? Então, Neo Energy é uma coisa bem interessante de ver. Magazine Luiza, coitada da Magazine Luiza, não dá nem para ver meu gráfico. Magazine Luiza está no final do finalzinho, né? Do processo de baixa dela, né? Então ela chegou aqui nesse topo de 2017. É para ser um suporte esse preço, mas contudo e todavia nada nos garante que a gente não vai chegar aqui perto do 1,50, aqui no fundo desse processo aqui. Então, se a gente chegar nesse fundo aqui, eu acho que 1,50 é bem bacana aí da gente estar comprando, tá? Que é um preço bem joia, né? Vamos olhar, deixa eu olhar a Uzi Minas. Uzi Minas é bem bacana também. Uzi Minas mostrando aí que o preço está refletindo a Bovespa, né? E está refletindo a desaceleração aí da indústria, tá? Então deixa eu tirar as retas que eu tinha antes, né? Então tá refletindo aí a desaceleração da indústria. Contudo e todavia, a gente está dentro de um suporte aqui, chegando numa parte de um preço que está muito próximo de um suporte, que é o 7,70. Tá? Isso para a Uzi Minas 5, que eu estou falando. Então, se você for olhar isso aqui em semanas, isso aqui é uma oportunidade bem bacana da gente estar fazendo. Deixa eu dar uma limpada no gráfico, porque a gente vai dando aula aqui e vai deixando os gráficos aqui.
tá? Então, se você for olhar, isso aqui é um processo de correção, tá? Esse processo de correção aqui ele acabou, a gente transformou uma onda aí ascendente e a gente está dentro de um fundo de uma próxima onda que provavelmente ainda tudo indica que é ascendente, tá? Então, Uzi Minas está num preço bem bacana aí para você estar olhando, para você comprar. Qual que é o seu risco-lucro aí, né? Então, o seu lucro está dentro de 150%. É um lucro bem bacana para ser feito aí até o final do ano que vem, tá? E o seu prejuízo, como a gente está dentro de um suporte aqui macro de estrutura, eu colocaria aí que a gente está dentro de uns 12, 13% aí de risco de acontecer o 7,75, né? Então eu colocaria uma ordem de stop aqui nos 7,75, 7,60 e aí a gente teria aí pelo menos um 10 para 1, né? Então 10% contra 100%, a gente teria um 10 para 1 aí para acontecer até o ano que vem. É uma posição bem bacana para você, se você quiser. Certo? Então, se você gostou do conteúdo, se você gosta de mercado, se você gosta de criptografia, se você gosta de Bitcoin, dá o seu like, dá o seu joinha, se inscreve no canal, comenta aqui que eu vou estar respondendo seus comentários e toda terça tem Terça Técnica. Valeu!